dia 15 de setembro de 2021. Então, estamos continuando aqui o estudo do livro Vida Contemplativa. Na segunda parte 2, este vídeo, estamos no capítulo 3. E estamos na página 29 do livro, em PDF, tá ok? Para quem for acompanhar, página 29 no PDF, cujo subtítulo é O Homem Não Pode Influenciar a Deus. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a leitura e trazer alguns pontos de comentário sobre o assunto, tá? A iluminação espiritual começa com a compreensão de algo tão simples como o fato de todo o reino de Deus já está estabelecido dentro de você. E para que você desfrute de suas bênçãos, você tem que encontrar uma maneira de expressá-lo. Ao meditar e ponderar sobre essas coisas, você chega a um ponto em que não há mais nada em que pensar. Você pensou em tudo, você já disse tudo, você declarou ou afirmou e chegou ao fim de tudo isso. Agora, uma vez que não há mais nada a dizer, você chega a um lugar onde está em silêncio e descobre que no exato momento em que alcança a quietude, algo salta de dentro de você, algo de natureza transcendental, algo de uma natureza não humana. O que significa isso? Bom, gente, quando chegamos a um estado de silêncio absoluto, em nossas práticas meditativas, cuja a gente se prepara para esse descanso, né? A gente vai contemplando a verdade, vai descansando, vai permanecendo no silêncio, vai relaxando o corpo, relaxando tudo, a gente chega a esse oceano primordial de energia, cujo o nome, como já dissemos, o vácuo quântico, Deus ou o Brahma, tá? Então lá é um silêncio. Mas só que esse silêncio, dentro desse silêncio está toda a informação, é o reino dos céus. E aí nós começamos a nos criar nós dentro de um vácuo, onde nós recebemos essa voz silenciosa. Na quietude e na confiança está a nossa força. Portanto, é preciso nos dedicarmos a cada minuto de nosso dia, contemplar, relaxar, meditar sobre a nossa própria existência. Porém, o meditar sobre a própria existência significa contemplar a presença única de um só poder. Tá ok? Então, como que nós fizemos isso? Vamos lá, trabalhando, você está diante do seu computador. Só que o seu trabalho é fruto de um talento que você possui. Esse talento vem da onde? Quando nós aprofundamos todo e qualquer tipo de assunto, nós chegamos a esse vácuo, esse vazio, esse silêncio e essa harmonia. Pega qualquer assunto de sua vida e você aprofunda até chegar a esse conhecimento. Então só assim a gente vai chegando a esse oceano primordial de energia. Tá ok, gente? Então esse descansar, esse se relaxar, tá? E não esse relaxar que a gente tá pensando que a gente vai largar tudo, a gente vai relaxar, a gente vai esperar. Não quer dizer isso. A gente vai... É uma ação, tá? É uma ação. E essa ação é o praticar. Praticar o silêncio, praticar a meditação, praticar a contemplação todos os dias ad infinito. Porque precisamos levantar este Cristo que está coberto por este concreto do nosso ego. Algo salta de dentro de sua consciência, que você mesmo não tem declarado ou afirmado, mas agora você ouve e recebe das profundezas de sua interioridade. Você mesmo criou a circunstância por meio da qual essa audição transcendental pode ocorrer. Você conheceu a verdade, declarou, sentiu, afirmou e ficou quieto, criando assim um vácuo, e agora, vindo de dentro, a voz anuncia-se, trazendo consigo a iluminação. Foi o que a gente está realmente comentando aqui, tá?
O primeiro passo é sempre conscientemente conhecer a verdade. Conhecendo intelectualmente a verdade, então, através deste constante ponderar, meditar e cogitar, você se traz para o lugar onde você está completamente quieto, para aquele silêncio, e de além dessa quietude vem a luz que você tem procurado. Mas você acha que essa luz é dada apenas a uma pessoa ou a um grupo de pessoas? Então, você acha que apenas alguns podem desfrutar dessa luz? Ou apenas uns no mundo podem desfrutar dessa luz, dessa iluminação? Você não vê como é importante, primeiro, despir-se de toda a crença de que Deus faz acepção de pessoas, de religiões, de igreja ou de raças e chegar a ver claramente que Deus é Espírito, que Deus é vida, que Deus é amor e que, na verdade, a presença de Deus está dentro de você? O que acontece aqui, gente? Como o subtítulo disse ali, né? Sobre a influência de Deus, né? Que o homem não pode influenciar a Deus. Quando nós começamos esses estudos, nós queremos resolver algumas condições que a gente vem bate a cabeça na parede e nessa parede tem uma ferramenta pontiaguda, tipo uma faca, uma farpa que a gente vai furando a cabeça, vai se machucando e vai batendo e nada dá certo. E aí, meu Deus, a gente faz um drama porque nosso sistema emocional está parado na imaturidade, tá? De 5 anos de idade. Então o que a gente faz? A gente se desespera. A gente muitas vezes perde o controle, a gente precisa tomar remédio, entra em depressão. Mas isso significa que nós entramos num desespero silencioso, tá? Isso é o que chamamos uma emergência espiritual, é uma busca interior. A centelha está pulsando dentro de nós, forçando a chegarmos a estes conhecimentos. E a partir do momento que a gente vai soltando e soltando, porque o ego, ele se adota simplesmente no fato de que a pessoa pode ser muito inteligente, a pessoa pode ser muito querida, a pessoa pode ser o que for. E o ego, ele se apropria dessas coisas para quê? Para transportar. Muitas vezes transporta o quê? Como é que a gente fala? É o sentir, né? O sentimento, tá? O sentimento intrínseco dentro de nós. E a gente usa essa palavra para a palavra, a gente vai querer poder usar isso para influenciar a Deus, dizer que a gente está buscando Deus e que Deus possa dar as coisas boas para nós, pois Deus está dando tudo para nós, inclusive a graça de estarmos aqui fazendo este trabalho, a graça de estarmos aqui falando isso para cada um de vocês. E cada um de vocês tem a graça de estar presente dentro deste conteúdo, desta programação, desta vida que foi criada para a única e determinada coisa: a evolução rumo ao amor. É isso. Então, quando nós começamos a soltar as coisas do mundo, começamos a entender como que funciona o universo, começamos a acreditar que nós somos regidos por um único só poder. E aí descansamos dentro das palavras, dentro das meditações e contemplamos essa presença até que chegamos a um ponto em que não há mais nada o que pensar, mais nada o que falar, mais nada o que cogitar. E aí nós começamos a perceber esta graça, esta harmonia, esse descanso interior. O mesmo lugar em que você está é solo sagrado. Por quê? A presença de Deus está aí. Por que a presença de Deus está aqui? Quando estudamos mecânica quântica, nós vimos que aonde nós estamos, tudo é feito de átomo. Átomo é energia. Então são bilhões de átomos formando uma situação energética ali. Essa onda eletromagnética, ela penetra em nossos olhos, vai para o cérebro e codifica como coisas materiais. Casa, dentro de um carro, dentro de um apartamento ou no emprego. Então é uma simulação isso aqui mesmo, tá?
Então, dentro desta simulação, claro que esta simulação se torna real pela nossa percepção material, os 5 sentidos, que foi nos dado para nós podermos trafegar dentro dessa simulação virtual. Por que virtual? Porque só existe um mundo espiritual, gente. Só existe um único mundo, só existe um único poder. E aí quando a gente começa a perceber isso, nós começamos a nos deslocar ao quê? Ao cuidado, à prática diária, mesmo com as nossas obrigações, tá? Os nossos passeios, nós estamos contemplando ali, né? E nós estamos entre dois mundos. Às vezes nós trabalhamos com pessoas, colegas, e quando eles vejam nós com roupas diferentes, tipo camisa, paletó, alguma coisa assim, eles olham e acham assim, bah, mas quem é esse aí? Porque você é acostumado a trabalhar de roupa esportiva, né? Então você fala, né? Algumas coisas você dá a entender. Tipo assim, o super-herói ele tem duas personalidades. Ele trabalha no meio humano da Matrix e ele trabalha para o Deus. E ele trabalha para o Cordeiro. Então, nós assumimos dupla personalidade. Nós temos que transitar dentro desta simulação virtual, mas ao mesmo tempo nós estamos contemplando e estamos agindo rumo a o Cordeiro, rumo à luz, rumo a Deus, dentro da própria Matrix. Por quê? Porque nós vamos reinterpretando as aparências de problemas que vão nos acontecendo, nós vamos ponderando estas palavras, nós vamos meditando e praticamos e sentindo esta presença em nós, como tudo que há, esta unificação. E aí a gente vai soltando, a gente vai percebendo, a gente vai olhando cada pessoa, cada situação, cada contexto em nossa vida, a gente vai jogando dentro desta energia que solidifica tudo, dissolve todas as aparências. Joel sempre fala que quando Deus fala o mundo se derrete, derrete porque só existe um mundo espiritual. Mas quando você declara isso sobre si mesmo, olha para cima, olha ao seu redor e veja todas as centenas de pessoas em sua vizinhança, então lembre-se de que conscientes ou não desta verdade, você deve saber que é verdade sobre elas. Consciente ou não desta verdade, você deve saber que é a verdade sobre elas. Qual é a verdade sobre as pessoas de nossas famílias, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho? Qual é a verdade? É que nós somos seres espirituais e estamos dentro de um único ser espiritual, dentro de um único só poder. Então, não há diferença alguma em nós. Somos nós. Mas para isso, existe esta individualidade de cada um, existe esse contato, existe esse atrito, porque muitas coisas a gente vai ter desentendimentos, atritos, para quê? Porque para que se haja uma troca de informação. Tudo é energia e informação ao mesmo tempo. Então precisamos deste atrito para que se haja uma evolução, um entendimento dentro desta troca de informação, porque senão não haveria sentido para a evolução da vida. Porque a vida ela só tem um fluxo evolutivo. As coisas não param, as coisas apenas evoluem. A energia ela muda de estado sólido para outro estado. Então, percebam e vejam a água, gente. A água é um exemplo simples e prático de nós. Quando você ferve a água e sobe aquela fumacinha, né? A água vai subindo e para onde é que ela vai? Ela se dissolve neste oceano deste espírito. Vocês acham que a água para no teto de sua casa? Não. Ela ultrapassa o teto e vai para o vácuo quântico e retorna como chuva, retorna porque é um fluxo, é um campo eletromagnético dentro do vácuo quântico.
Porque se você não reconhece essa verdade como universal, está novamente tentando apoderar-se de um pouco dela, torná-la finita, limitada, e Deus não pode ser limitado. A partir do momento, gente, que tem muitas pessoas e que nós mesmos, né, tenhamos o cuidado de nunca usar o nosso intelecto, tá? Para fazer o quê? Para fazer esta simbiose de começar a influenciar as pessoas, né? Influenciar as pessoas com a palavra, usar disto, tá ok? Então, assim, nós não precisamos influenciar ninguém, tá? Então, ninguém pode ser influenciado. Olha aqui, ó. Está tentando tentar-se novamente, tentando apoderar-se de um pouco dela, torná-la finita, limitada. E Deus não pode ser limitado. Deus é o todo. Está dentro de cada um de nós e é tudo que existe. Como que nós vamos influenciar as pessoas se as pessoas são parte deste todo? Ilimitado, indivisível, infinito. Como que pode ser isso, né? Então, a coisa ela vai indo até um certo ponto. Depois a pessoa retorna tudo de novo. Então, é como a gente fala assim, o que é o soltar? Soltar é assim, pega-se um propósito, publica, faz um canal no YouTube. Aí você chega à conclusão de que você não está crescendo, seu canal não está crescendo, seu canal está estagnado. E aí você vê, por que o seu canal está estagnado? Ah, porque você não está fazendo uma divulgação, você não está mostrando seus vídeos para as pessoas, você não está divulgando, as pessoas não estão compartilhando o seu ensinamento, os seus conteúdos. E o que você faz? Você paga uma pessoa, fica desesperado para que isso seja compartilhado. E o que a gente intui? Que nós deixamos isso. Porque a gente vê os outros canais crescer de uma hora para outra, tomar um crescimento proporcional incrível e o seu canal parado. E o que você faz? Você solta esse sentimento de inveja, também que é um pouco de inveja dos outros canais, você solta esse sentimento, para de pensar em crescimento de canal e foca em compartilhar o seu conteúdo. E aí você vai começar a soltar isso. Você vai começar a perceber que você vai crescer. Que o seu canal tem um outro propósito, que é o propósito de deixar um ensinamento, uma explicação sobre aquele conteúdo espiritual. E eu estou falando isso, gente, porque passamos por este experimento. Isso veio uma intuição em nossa meditação. Então tem algumas coisas aqui neste plano, terceira dimensão, que nós, todo aquele que opta por trabalhar para o cordeiro de fato e realmente, ele se depara com alguns problemas. Tá? Problemas de crescimento de audiência, problemas de as pessoas ignorar o que você está falando, problemas das pessoas não acreditarem em você porque você mexe com a sombra alheia. E esse mexer com a sombra alheia causa o que causa? Causa resistência. E essa resistência é o grande pulo do gato do seu trabalho. E aí você vê que o seu trabalho está gerando resultado. Porque você provoca uma reação interna na pessoa e você sente que isso acontece. Então aí o trabalho está sendo conduzido da melhor forma possível. Por quê? Porque está tendo resistência, está tendo controvérsias, as pessoas estão contrariadas, muitas pessoas ficam contrariadas, não indicam o canal para estudos. Então isso vai gerando o quê? O que gera isso aí, gente? Então isso gera essa condução perfeita de entendimento nosso sobre o trabalho. E aí a gente solta essas coisas, a gente observa e a gente vai continuando a tocar o trabalho. Foi assim que aconteceu conosco aqui neste canal e assim que acontece
com outros canais, e para vocês mesmos que estão assistindo esse vídeo, ou alguém de vocês que se propõe a fazer este trabalho, que queiram fazer e que estão abrindo um canal no YouTube, se preparem, tá? Que se vocês forem para falar realmente de fato a verdade, vocês vão notar que muitas coisas vão acontecer. E uma delas é o algoritmo do YouTube, né? Esse algoritmo do YouTube aqui, como tudo aqui já foi falado, que é coordenado pelo ego, então, gente, vocês já falam por que é completamente difícil se passar uma percepção, uma visão espiritual, quando você percebe, quando você pratica e quando você quer passar isso para as pessoas, tá? Mas o nosso trabalho aqui é o compromisso com o todo, o compromisso com o vácuo quântico, o compromisso com Deus. Então, assumimos esse compromisso e estamos aqui firmes e fortes ad infinitum. O próximo passo, e mais fácil agora do que teria sido, mas depois de 2 passos anteriores, a saber: 1. Conhecer a verdade. 2. Perceber que Deus não faz acepção de pessoas. Agora você é mais capaz de reconhecer que o homem não pode influenciar Deus e que o homem não tem poder sobre a criação de Deus. O homem não tem jurisdição sobre o mundo de Deus. O homem não tem jurisdição sobre Deus. O homem não pode ter o seu caminho com Deus. O homem não pode fazer com que Deus faça a sua vontade ao seu caminho e, portanto, a próxima necessidade é tornar-se um observador. Por quê? Uma vez que você não pode influenciar Deus, você pode ao menos observar o que Deus está fazendo. Você pode se tornar uma testemunha da atividade de Deus em sua vida e na vida de todos. Porque lembre-se, quando o sol surge de manhã, surge para judeus e gentios, brancos e negros, orientais e ocidentais. Não tem favoritos e você tem que estar disposto a reconhecer que assim como o sol nasce para todos no mundo, a graça de Deus também está disponível para todos no mundo. Quando você observa a cana-de-açúcar ou abacaxi crescendo, é tolice pensar que Deus os está cultivando para você ou para mim. Deus apenas os faz crescer. A graça de Deus recai sobre os justos e os injustos. Sempre deve haver a lembrança, então, de que Deus está fazendo. Deus está fazendo. E Ele não precisa de sua ajuda. E, além disso, Ele não pode ser controlado por você, por mim ou por qualquer outra pessoa. A graça de Deus não pode ser detida. Mesmo se você pensa que está agindo em sua desobediência às suas leis da graça de Deus, ainda está fluindo. Mas que você não possa obter o benefício dela por você ter se afastado dela. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus não tem nada a ver com sua semeadura ou sua colheita. É como você semeia. O que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. É sempre o que você faz por seus pensamentos e ações que de hoje você determina a sua colheita do amanhã. Então, gente, aqui, Joel já deixa mais do que explicado que o sol brilha para todos. Então, a gente falou da parte do canal, né, que o sol brilha para todos. O que significa? A audiência, todas as audiências, e você que quer desfrutar, fazer um trabalho, você solte. Porque no início, Joel escreveu O Caminho Infinito, ele deu para algumas pessoas o livro, não divulgou, tá? Deu para algumas pessoas e alguns grupos, e este livro caiu, pela graça de Deus, na mão de uma pessoa na Inglaterra, de grande influência, uma editora, que recebeu este livro e disse: este é o verdadeiro ensinamento do Cristo. E aí começou a compartilhar, a editar os livros de Joel. Então, hoje está tudo mais fácil pela internet. Então, mesmo que haja uma resistência, mesmo que haja uma oposição a algum tipo de trabalho, a algum tipo de pessoa
que faz esse trabalho e que a gente veja que tem muitos tabus, muitos preconceitos. E como o professor Hélio sempre disse, para quem quiser ter crescimento é preciso desvaziar de todos esses conceitos. Tabus, preconceitos, zonas de conforto, autossabotagem, paradigma, tudo isso. Então quando a gente solta, a gente tem que soltar a tudo. A gente só observa, leva para o silêncio e você recebe a voz silenciosa falando com você. Filho, aonde você está é solo sagrado. E tudo que você tem, eu tenho. Tudo que é meu é teu. Você é a minha imagem, minha semelhança. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. Nós somos seres que estamos dentro, individualizados, deste grande, imenso e infinito mar de amor, que é o nosso Pai. Verdadeiro Pai. Continuando aqui. Assim, portanto, mesmo que por algum ato seu, seja de desobediência ou mais dos 10 seja de desobediência a um ou mais dos 10 mandamentos, ou seja, uma violação do segundo grande mandamento do mestre de amar o próximo como a si mesmo, ou seja, que o que for, se você perdeu a saúde, a segurança, a proteção e a paz interior, não culpe a Deus por isso, pois Deus não lhe dá paz nem a tira de você. Deus não lhe dá saúde nem a tira de você. Deus não te dá suprimento nem tira isso de você. A graça de Deus é tão livre quanto a luz do sol. Se quiser, você pode abaixar as cortinas e nunca mais ver o sol, e nunca mais senti-lo, mas isso será por causa da sua ação, não de Deus. No que diz respeito a Deus, a luz do sol está sempre presente. Livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio e o experimento da dupla fenda mostra que o livre-arbítrio é escolhas. Então nós escolhemos pelos nossos paradigmas, pelos nossos sistemas de crença, pelas nossas sabotagens, pelas nossas limitações que a gente vem gravado desde a infância. Então a gente tem as escolhas. Então a energia ela flui por si só, no imenso mar de harmonia. Só que a gente tem as nossas escolhas. E a gente escolhe muitas vezes, né? Seguir pelo lado do sofrimento, não pelo lado do amor, tá? Então assim, no que? Então assim, que no momento em que você percebe que a graça de Deus é muito parecida com o sol pairando no céu, então ela está lá. Está disponível para todos, embora temporariamente possa haver nuvens escondendo-a, mas, no entanto, ela está lá. Seu próprio reconhecimento disso, sua recusa em tentar fazer com que Deus faça algo, sua capacidade de evitar e suplicar ou implorar a Deus, de tentar influenciá-lo ou suborná-lo, o próprio ato de abster-se de fazer essas coisas traz a atividade de Deus em sua experiência. Esperar a sua hora chegar. Continue trabalhando, continue estudando, continue meditando, continue praticando, que o vislumbre, que a energia, que a graça de Deus vai tocar, vai emergir do seu coração. É uma entrega, é uma devoção. Então, por mais problemas que possa acontecer, por mais situações que você possa encontrar na sua vida, mantenha seu foco na profundidade deste oceano, deste espírito, e o foco em alcançar, porque a gente não pode alcançar a Deus, a gente já está dentro de Deus. A gente precisa sentir a sua presença que está aqui e agora, neste oceano primordial de energia. Quando você pode sentar e perceber que Deus não existe por sua causa, mas que apesar de você ainda assim, Deus está mais perto de você do que sua respiração. O lugar onde você está é solo sagrado, e aonde está a presença do Senhor existe liberdade e satisfação. Quando você aprende a se abster de tentar tomar o céu pela tempestade, e quando você é capaz de sentar-se na compreensão de onde eu estou, Deus está, e aquietar-se, você abre o caminho em sua própria consciência para a onipresença que já está lá, para tornar-se manifesta e evidente em sua experiência. Nós somos consciências individualizadas. Portanto, quando nós atingimos um estado de quietude,
nós temos a verdadeira manifestação do ser. Então, nós já somos consciências, nós já somos a manifestação infinita de Deus, nós somos uma parte dele. Portanto, quando a gente atinge essa consciência, essa percepção, está tudo resolvido. E aí, tudo em nossa volta começa a entrar em estado de harmonia. O grande erro sempre foi tentar influenciar Deus. Deus vai lá e destrua meus inimigos. Deus vai lá e traga as pessoas dos meus inimigos para mim. Essa tentativa de personalizar Deus ou fazer com que Deus faça algo por uma pessoa específica e não por todos, indica uma falta de compreensão de Deus como Espírito. A própria afirmação de que Deus é Espírito é em si libertadora e curadora. Ninguém pode fazer nada sobre mover ou mudar o Espírito, influenciá-lo, suborná-lo. Não há nada a fazer, senão deixar-se envolver por ele e deixar ele pegar você, dominar, deixar sua vontade ser feita em você, e então você traz de si uma transferência através da qual a luz que já está presente dentro de você pode brilhar. Não é uma luz que é obtida em livros ou de alguma forma de adoração ou de professores, mas de uma luz que os livros ou adoração ou os professores podem revelar para você como tendo existência dentro de você. A função do instrutor ou professor é desvendar a luz que já constitui o seu ser mais íntimo. A função do professor e do ensinamento é desvendar a presença do Espírito de Deus que já está dentro de você, para que você possa eventualmente viver essa convicção. Obrigado, Pai. Você e eu somos um. O mestre nunca, o que o mestre disse é verdade. Eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Eu estou contigo, sempre, até o fim do mundo. Mas o professor revela a presença que está dizendo isso para você de dentro do seu próprio ser. Lembrando que o Pai conhece sua necessidade antes de você e o seu bom grado dar-lhe um reino, portanto você pode descansar nessa compreensão. O Pai está dentro de mim e o reino de Deus está dentro de você. Então, encerramos aqui esse nosso vídeo. Nós vamos agora para o próximo subtítulo, e aí nós estamos na página 32 do livro, tá? Que é na parte 3, a presença interior. Bom, gente, dentro deste capítulo aqui, então, Joel, ele aborda sempre, né, este ir para dentro, essa reinterpretação destas aparências que nos apresentam. Porque o que acaba acontecendo? Todos os problemas da vida diária, tudo que nós nos propormos quando nós somos jogados aqui, nesta dimensão sólida, terceira dimensão, é para o nosso crescimento. É para a nossa evolução, é para nosso aprendizado. Sempre, em qualquer coisa, nas coisas mais comuns, a gente aprende algo ou alguma coisa, até com quem está muito preso na Matrix, quem está mergulhado até o teto dentro da Matrix, dessa programação virtual que se apresenta para nos enganar. Mas, quando a gente começa a desvendar, sair fora da caixinha da Matrix, a gente começa a fazer estas reinterpretações. Começamos a ficar mais descansados. O nosso sistema emocional começa a entrar em estado de maturidade, de evolução, de crescimento e de experiência. E aí nós começamos realmente a trilhar o caminho. Morpheus falou para o Neo uma coisa. Eu não disse que seria fácil. Conhecer o caminho não é percorrer o caminho. Vou deixar o link aqui do nosso grupo de estudos que está acontecendo a nossa classe de estudos, que está muito fenomenal, porque estamos trilhando o caminho passo a passo, saindo da mecânica quântica, indo para a metafísica, entendendo a base, tijolinho por tijolinho, da formação do universo, explicando algumas coisas, porque sempre quando nós entramos nos estudos espirituais, eu percebo isso, a gente quer entender a realidade, mas a gente dá um salto, muitas vezes a gente não entende aquilo que a pessoa está explicando por não estudar a origem de tudo aquilo.
né? Muitas coisas que João fala é difícil de ser entendida porque você tem que ler mais uma até entender. Por quê? Porque não conhecemos o elemental, como que é constituído este universo aqui, ou o mundo espiritual. Como que as partículas virtuais, né? Ou seja, as manifestações espirituais, elas aparecem e desaparecem dentro do vácuo. Obrigado.